hora de partir. Despeço-me da Estação Antártica Comandante Ferraz e sigo rumo a um novo capítulo desta história. Agora chegou o momento de embarcar no Maximiano, o navio que deveria ter sido meu ponto de partida nesta expedição antártica. Até assim. Depois de um início cheio de reviravoltas e ajustes inesperados, é reconfortante retornar ao plano original e sentir o chão firme, ou melhor, o convés estável deste navio sob meus pés. Almirante Maximiano, concentrar pessoal que irá visitar a Estação Equatoriana Maldonado na garagem do Roger. Enquanto me preparo para esta nova fase da jornada, sei que há muitos lugares e experiências únicas que me aguardam. Cada nova parada promete descobertas e aprendizados, enriquecendo minha compreensão deste lugar remoto e fascinante. Com o coração aberto e a mente pronta para absorver cada detalhe, sigo em frente. No percurso para a Estação Científica Pedro Vicente Maldonado, reflito sobre a presença do Brasil transportando material logístico e equipes para essa base equatoriana. Isso simboliza o compromisso mútuo de cooperação na Antártica. Inaugurada em 1990, o lugar fica na Ilha Greenwich e serve como um centro vital de pesquisa para o Equador. Seu nome presta homenagem ao astrônomo e geógrafo Pedro Vicente Maldonado, uma figura histórica que contribuiu para o mapeamento das Américas. A estação, com foco em estudos de geologia, glaciologia, biologia marinha e meteorologia, coloca o Equador no cenário científico internacional, destacando a importância de sua participação na preservação do continente. Dois pesquisadores brasileiros permanecerão na estação, sendo assessorados pelos militares do Equador para garantir o sucesso de suas pesquisas. Essa colaboração entre os países signatários do Tratado da Antártica destaca o compromisso com a ciência e a logística, reforçando a importância da cooperação internacional nesse ambiente desafiador. Caminhando pelos arredores de Maldonado, vejo aves em seus ninhos, adaptadas ao frio da Antártica. Elas vivem em penhascos e ilhas isoladas, controlando a população de peixes e o crio ao se alimentarem. Suas fezes, o guano, são ricas em nutrientes e fertilizam as áreas costeiras, ajudando a manter a vida nos oceanos e influenciando a cadeia alimentar, tornando essas aves verdadeiras guardiãs das águas antárticas. Ao me aproximar da praia, vejo uma foca leopardo descansando na areia. Seus movimentos são lentos e desajeitados na terra, mas ao entrar na água, ela se transforma em uma predadora ágil e feroz. Rapidamente persegue pinguins e outras presas, revelando-se uma das caçadoras mais adaptadas ao ambiente extremo da Antártica. Le vamos a hacer la entrega de un buzo con el logotipo del Instituto Oceanográfico y Antártico del Ecuador. Desde el pueblo ecuatoriano, con mucho cariño y con mucho aprecio para Patricia, le hacemos este obsequio. O presente simboliza a amizade e a parceria entre nossas nações, fortalecendo ainda mais a cooperação internacional que nos trouxe até aqui. Saio daqui feliz e grata pela calorosa recepção que recebemos. Aqui, cada base e cada operação são mantidas com a ajuda de múltiplos países, em um esforço conjunto para proteger e entender melhor este continente crucial para o equilíbrio ambiental do nosso planeta.
meu relógio biológico, o dia amanhece, mesmo que por aqui as noites no verão nunca escureçam. Eis que surge outro lugar para conhecer. Ilha Nelson, um refúgio de histórias enigmáticas, um recanto mágico no coração das ilhas Shetland do Sul, onde o passado e o presente se encontram. Na Antártica não podemos nos dar ao luxo de sermos pegos de surpresa. Por aqui existe um refúgio brasileiro. Esses abrigos são verdadeiras linhas de vida, garantindo a segurança dos que enfrentam as adversidades deste ambiente tão imprevisível. A cada passo que eu dou, lembro-me da importância de estarmos sempre preparados para o inesperado, em um dos lugares mais extremos da Terra. Neste lugar único, escondido entre montanhas nevadas e o mar gelado, a base Eco Nelson se ergue como um símbolo de perseverança e respeito pela natureza. Eu estou aqui numa outra parte da Ilha Nelson para mostrar para vocês esse refúgio que eu fiquei sabendo e achei muito interessante. Foi feito por um astrônomo tcheco, ele mesmo construiu e vamos conhecer. Aqui dentro é bem pequeno, mas bem acolhedor. Tem essa cama daqui, que provavelmente é para colocar um saco térmico, alguma coisa assim. E a janela para que ele pudesse ver se, quiçá, dava para sair ou não. Muito legal. Fundada em 1989 pelo astrônomo tcheco Jaroslav Pavlicek, a base é mais do que um abrigo. É um legado de visão e resiliência. Pavlicek não era apenas um cientista e escritor, mas um pioneiro da sustentabilidade em um dos ambientes mais extremos da Terra. Ele chegou à Ilha Nelson com uma missão ousada: construir um refúgio que deixasse o menor impacto ambiental possível, utilizando materiais encontrados no local e objetos reciclados. Observo agora, ele deve estar sendo usado por alguém. Ali tem algo escrito, uma língua que pode ser a tcheca, para guardar esses tonéis, guardar material. Aqui, a vida foi vivida de forma minimalista, sem detergente, sabão, shampoo e até sem pasta de dente. Os voluntários que vinham com Pavlicek podiam trazer apenas 8 quilos de pertences pessoais. E todos os resíduos gerados durante a estadia precisavam ser levados de volta por eles. Pavlicek também contava com o apoio de bases vizinhas, como as da Ilha Rei George, e de tripulações de cruzeiros turísticos, que muitas vezes forneciam provisões e outros recursos. Mas essa simplicidade não era um sacrifício, era um caminho para uma vida mais consciente. Pavlicek tinha uma filosofia clara: mantenha-se ocupado, ajude os outros. Esse lema se refletia em cada ação dentro da base, onde a rotina de sobrevivência em um ambiente tão hostil se misturava com o cuidado mútuo e a busca pelo conhecimento. Ele enfrentou temperaturas que variavam entre 3 e 11 graus negativos no verão antártico, desafiando o frio extremo com resiliência e uma conexão profunda com a natureza. A base Eco Nelson é um verdadeiro laboratório vivo, onde a ciência e a história se entrelaçam em uma narrativa de sobrevivência e respeito pelo planeta em que vivemos. Cada voluntário que passou por aqui levou consigo mais do que experiências. Carregou lições sobre como viver de forma sustentável, mesmo nos cenários mais adversos. Esse é o espírito da Antártica, um território de desafios e mistérios, onde cada passo ecoa um compromisso com o futuro. E assim como Pavlicek, todos que visitam essas terras são convidados a repensar o impacto que deixam no mundo.
daqui com a certeza de que a Ilha Nelson não é apenas um local remoto, mas um espelho do que podemos alcançar quando nos propomos a viver em harmonia com o meio ambiente.